Olá, meus amigos, vamos encerrar a lição número 13, encerrar também o trimestre que estudamos sobre as alianças divinas e como elas completaram o nosso raciocínio, como abriram nossa visão, como nos deram assim uma ideia centralizada do que Deus desejava fazer para o ser humano. As alianças foram assim momentos especiais em que Deus conversou com os seres humanos e propôs justamente as bênçãos que os seres humanos necessitavam para a caminhada. O foco foi sempre a salvação. E por isso Jesus Cristo se tornou o foco principal de todas as alianças. E nós bendizemos a Deus porque Ele nos deu essa oportunidade de conhecermos a nova aliança e participarmos da nova aliança. Todas as alianças tiveram o foco de salvação. Adão viu quando Deus conversou com ele depois do pecado e focalizou a salvação no descendente da mulher. Noé viu quando a arca foi feita e a mensagem era de salvação e focalizou depois na aliança com o arco no céu, a salvação, e pediu que Noé fizesse um sacrifício de um cordeiro para que pudesse então olhar para o Salvador no futuro. Quando Deus chamou Abraão, a ideia era salvação, criar uma nação para o Salvador nascer. Quando Deus falou com o povo no exílio babilônico através de Jeremias 31:31 diz: "E eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. E eu colocarei minhas leis no coração deles, para que eles não pequem contra mim." Então Deus sempre teve o foco da salvação e teve o foco de uma nova vida para as pessoas. Quando um capelão cuidava da livraria dentro de uma penitenciária, ele viu quando um homem bruto, cujo apelido era Demônio, chegou ali pedindo um livro de ficção. E o capelão disse: "Infelizmente nós não temos esse livro aqui." E o homem então ficou nervoso, deu um murro na porta e xingou um palavrão. E o capelão disse: "Você já leu esse livro?" Era uma Bíblia. O homem disse: "O senhor sabe com quem o senhor está falando? O senhor me conhece? Sabe com quem eu sou na verdade?" O capelão disse: "Claro que eu sei quem você é. É por isso que eu estou lhe oferecendo esse livro, porque aqui no livro de Ezequiel 26, verso 26, diz assim que eis que eu colocarei em vocês um coração de carne, tirarei o coração de pedra e colocarei dentro de vocês um novo espírito." O homem disse: "Não existe nada nesse livro que me faça mudar." Mas o capelão disse: "Então leia, por favor, esse livro, e daqui uma semana você vem conversar comigo." O capelão deixou o livro com aquele homem bruto. Ele levou o livro para a cela dele e jogou ali num canto. Mas numa noite aquele homem resolveu ler aquele livro, era a Bíblia. E ele então viu que o capelão marcou uma página no meio da Bíblia, era Ezequiel capítulo 26. E quando ele leu: "Eis que eu colocarei dentro de vós um espírito novo, tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne." Esse homem começou a modificar. Folheou algumas páginas da Bíblia e encontrou ali a história de Jesus e começou a ler. Na semana seguinte o capelão pediu que esse homem viesse até a biblioteca, que ele foi e estava modificado. Era um homem diferente, porque o capelão disse: "Você já conhece o pacto da graça?" O homem disse: "O que é isso?" O capelão disse: "É o que você leu na história de Jesus, é o que você leu na passagem que eu marquei. Colocarei dentro de você um coração de carne, tirarei o coração de pedra." Esse é o pacto da graça. Aquele homem disse: "Capelão, fale-me mais desse pacto da graça." E por causa desse estudo, aquele homem que era embrutecido, que era um dos piores da penitenciária, foi transformado num homem livre, espiritualmente livre. Isso é que Deus faz com o pacto da graça, o pacto da nova aliança. Estudamos nessa semana sobre a nova vida na aliança. E a nova vida na aliança nos dá, assim, uma ideia de que nós precisamos observar aquilo que Deus deseja para que nossa vida seja uma vida plena de felicidade. Deus deseja que nós colaboremos com Ele na obra de salvar a alma. E para isso, a nova vida na aliança implica na pessoa ter, por exemplo, um novo coração, a pessoa ter uma nova atitude, ter um novo objetivo e olhar para as gloriosas promessas que Deus colocou na nova aliança. Aprendemos, por exemplo, a sermos livres da culpa do pecado. Isso não quer dizer que nós temos licença para pecar. Há pessoas que confundem ficar livre da culpa do pecado com licença para pecar. Algumas pessoas são assim.
Eu conheci um homem na igreja dessa forma. Quando eu preguei sobre o rei Manassés, e o rei Manassés fez tantas coisas erradas contra Deus, e depois Deus o perdoou. Um homem que estava na igreja ouvindo essa pregação, estava assediando uma mulher da igreja, e ele disse para aquela mulher da igreja, viu que o Gilberto pregou? Que Deus perdoou o rei Manassés, tão cruel e ruim como ele era. Será que Deus não pode perdoar nós dois se nós formos para um motel? Aquela irmã ficou assustada, apavorada. Ela veio me contar depois do culto. E eu conversei com esse homem, ele disse, é verdade. Se Deus nos perdoa, por que a gente fica se debatendo contra o pecado? Eu disse para ele, olha, sentir-se livre da culpa do pecado não é o mesmo de que ter a consciência cauterizada. A pessoa confunde, não ter sentimento de culpa do pecado com uma consciência que não o acusa mais. E ele pensa que é porque o pecado já não faz efeito nele que ele pode pecar livremente. A nova aliança, a vida da nova aliança, nos leva assim a ficarmos livres da culpa do pecado que tem feito tanta gente sucumbir na vida espiritual. A nova vida nos faz participar do evangelismo na salvação de outras pessoas. E nós podemos dizer que se o sangue de Jesus nos purifica, então significa que Deus vai nos dar um novo coração, para que possamos servi-lo com alegria e de forma espontânea. Eu diria, servir a Deus com todo o amor. Deus colocou em nós, ou colocará em nós, à disposição para fazer o seu trabalho, para ajudarmos ao Senhor Deus na obra de salvar a alma. E essa é uma tarefa que nós temos que colaborar com Deus. Muitas vezes nós não entendemos que não podemos ficar em nossa zona de conforto. Nós temos que fazer alguma coisa pela salvação de outras almas que perecem. Se nós fomos salvos e somos gratos a Deus, nós temos que levar essa mensagem para pessoas que não conhecem ainda e que estão afundadas no pecado, na superstição e no erro. Havia uma mulher numa igreja que ela ouviu dizer que no céu não haverá coroa sem estrela. Cada estrela representará uma alma ganha para o Senhor Jesus e que ganhou a vida eterna. E essa irmã disse, meu Deus, eu nunca fiz nenhum trabalho, eu não sei ler, eu não sei dar estudo bíblico, como é que eu vou ganhar uma pessoa? Ela então teve uma ideia, pegou alguns folhetos na igreja e quando chegou em casa, depois do almoço, ela visitou a sua vizinha do lado e disse para a vizinha, vizinha, você não gostaria de ler esse folheto para mim? Você sabe que eu não sei ler. Se você puder ler, por favor, de repente eu vou até comentando algumas coisas, porque aí eu entendo melhor. A vizinha começou a ler o folheto, convidou ela para entrar na sala, começou a ler o folheto para a nossa irmã. Nossa irmã começou a dizer, para um pouquinho só, eu acho que eu sei o que quer dizer isso aí. Eu vi o pastor pregando, eu vi o pregador falando sobre isso. Continue. E a vizinha leu todo o folheto. E quando terminou, o folheto dizia, agora faça uma oração. E aquela irmã então fazia uma oração. Ela pegava o mesmo folheto e ia na outra vizinha da ponta da rua. E dizia assim, escuta, você me conhece, eu não sei ler. Eu precisava ler esse folheto. Você pode ler para mim? E a vizinha lia de novo o folheto, outra vizinha. E dessa forma, ela começou a evangelizar as vizinhas, mesmo sem saber ler. No final do ano, 40 pessoas estavam sendo batizadas como fruto do trabalho dessa nossa irmã analfabeta. Então, isso significa que nós temos que cooperar com Deus. O sentimento de missão vai estar interiorizado em nós e vamos então começar a fazer a obra de Deus, a obra do trabalho de ajudar pessoas a encontrar o plano da salvação. Nós precisamos entender o seguinte, quando Deus precisa do ser humano, ele sempre vai fazer uma obra de preparação antes. Tanto que se nós olharmos, quando a escravidão americana era mais forte, nascia um rapaz chamado Abraham Lincoln. Abraham Lincoln iria acabar com a escravidão americana. Quando as trevas do pecado estavam inundando a África. Na Escócia estava nascendo um menino que recebeu o nome de David Livingstone e queria tirar a África do paganismo. Quando Deus precisou de um mensageiro para anunciar Jesus Cristo, ele providenciou o nascimento de João Batista. Quando Deus precisou de um apóstolo para os gentios, nascia um homem que recebeu o nome de Saulo, que mais tarde se chamaria o apóstolo Paulo. E assim, Deus então providencia sempre um instrumento humano para ajudar na tarefa de preparar pessoas para
a salvação. O que nós precisamos é estar à disposição do nosso Deus. Ellen White, escrevendo no livro Meditações Matinais, de 1969, na página 305, ela escreveu o seguinte: os seres humanos são as mãos dos instrumentos celestes, pois os anjos se utilizam das mãos dos homens no ministério prático. Suas obras são, assim, de abnegado ministério para trabalhar em favor daqueles que hão de herdar o céu. E os anjos ajudam essas pessoas a terem bom êxito a respeito da pregação do Evangelho. Essa é a maneira, diz ela, pelo qual o céu ministra o poder vivificante da salvação. Deus conta com os seres humanos na salvação de almas. Ele poderia utilizar os anjos, mas Deus prefere utilizar os seres humanos porque são pessoas ganhando pessoa. Um homem que saiu da igreja, já era quase 10 horas da noite, na hora que ele entrou no carro dele, ele ouviu uma voz no ouvido dele dizendo: compra 3 litros de leite e leva na rua tal, no bairro tal. Ele pensou: será que eu estou ouvindo voz? E de novo aquela impressão veio e a voz disse: compra 3 litros de leite e leva na rua tal, no bairro tal. Aquele homem entrou numa padaria, comprou 3 litros de leite e ele foi sendo guiado pelo GPS espiritual. Ele seguiu até aquele bairro, achou aquela rua. E quando ele entrou naquela rua, era uma rua simples, de assim, habitações humildes, de casas humildes. Ele viu um homem lá na frente, no portão. E o homem, pelo farol ligado do carro, ele viu que o homem tinha lágrimas nos olhos. Ele parou o carro e perguntou: moço, está acontecendo alguma coisa? Ele disse: está acontecendo. Eu não tenho nada para dar de comida aos meus filhos. Eles vão dormir com fome. Eu só tenho um pouco de farinha. Nenhum dinheiro eu tenho para comprar 1 litro de leite. E aquele pregador disse: olha, meu amigo, Deus me mandou trazer 3 litros de leite para o senhor. O homem disse: como é que é? Deus mandou? Sim, eu saí da igreja e Deus me deu uma ordem. Pegue, compre 3 litros de leite e leve na rua tal, no bairro tal. E o senhor é a pessoa que Deus mandou trazer aqui. O homem ficou emocionado e começou a chorar. Convidou o pregador para entrar. Ele entrou. Era muito simples a casa, havia ali 4 crianças. Ele orou com aquelas pessoas. Perguntou se podia voltar outras vezes, e outras vezes ele voltou e levou mais coisas. O resultado é que ele deu estudo bíblico para essa família e batizou aquele homem, a esposa dele, um filho mais velho, e cuidou das outras crianças com carinho. Assim, Deus utilizou essas mãos práticas para levar essa família à salvação. Deus nos utiliza como instrumento em suas santas mãos. Que tal sermos úteis ao Senhor nessa nova vida, na nova aliança, que é a aliança do Calvário? Deus nos ensinou durante esse trimestre como podemos ter a fé que Abraão possuía. Deus imputou a Abraão uma fé. Ele tinha motivos para duvidar, porque a esposa dele era estéril. O local para onde ele iria era um local habitado. Tinha tudo para duvidar, mas disse que Abraão creu no Senhor. Nós aprendemos durante esse trimestre que as alianças divinas são alianças onde Deus empenha o seu próprio nome. Deus deseja a nossa obediência e Ele utiliza Jesus Cristo como a grande garantia da nova aliança. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para o nosso coração, para o seu coração. Possamos ser úteis a Deus na nova vida, na aliança. A nova aliança, ela nos proporciona o perdão dos pecados, ela nos proporciona justificação diante de Deus. Deus nos vê com uma vida nova, a vida de Jesus em nossa vida. Ele nos dá a promessa de vida eterna. Ele nos dá a promessa de uma segunda vinda de Jesus para levar aqueles que serão salvos para o céu. E ali depois, então, uma vida eterna com Jesus. Por isso, aprendemos sobre as alianças divinas. Que Deus nos abençoe. Que haja uma bênção para o teu coração. E que possamos entesourar essas verdades em nossa vida. Porque elas serão úteis em algum momento da vida. Porque conhecimento não ocupa espaço, mas ajuda bastante a você fazer escolhas acertadas. Deus abençoe, que haja uma bênção para o teu coração. Minha gratidão porque você nos acompanhou esse trimestre, o segundo trimestre de 2021. E vem logo aí o terceiro trimestre, abordando o tema a teologia do descanso em Cristo. Que o Senhor te abençoe. Fica com Deus e tenha uma boa sexta-feira. Amém.